Olá, mães humanas! Hoje estamos aqui no meu canal Mãe Ali e hoje estamos aqui com a Camila Alves, ela que é fotógrafa aqui em Orlando, na região, em Flórida, já há algum tempinho. E hoje eu convido vocês a conhecer um pouco mais sobre a história da Camila Alves, essa mãe imigrante e que trabalha também, acredito, com várias mamães imigrantes, fotografando partos. E venha comigo, hoje a gente vai falar sobre a história da Camila Alves. Quase boa noite, né, Camila? Quase boa noite. E aí, eu queria saber de você no princípio, quando foi que você deu essa vontade de migrar aqui para os Estados Unidos? Bom, na verdade, eu fiz intercâmbio quando eu tinha 16 anos, fiz um ano, terminei o ensino médio aqui, voltei para o Brasil e ficou plantada aquela vontade de voltar para cá. Você é de onde do Eu Brasil? sou de Belo Horizonte e me casei com 20 anos, então bem novinha, e meu marido também tinha um desejo de morar fora. Então, quando ele terminou a faculdade, o plano era ele fazer um doutorado, que era o sonho dele. E corremos atrás disso. E aí, em 2015, logo depois de eu ter minha primeira filha, a gente se mudou pro Alabama. Então você veio para fazer o high school, né? Aqui. Eu vim, mas eu voltei. Mas você veio com ele já não, namorando? O high school não. O high school eu vim quando eu tinha 16. Aí fiquei, na verdade, eu tinha 16, fiquei até os 17. E aí voltei pro Brasil, fiquei lá, depois aos 20 eu casei. Entendi. Então, quando eu mudei pra cá, eu já tinha 23. Entendi. E aí, como foi essa mudança? Intensa. Acho que não tem palavra melhor para descrever do que intensa. Foi muito legal, foi uma experiência assim, de muito crescimento. Eu acho que uniu muito eu e meu marido. Acho que proporcionou pra gente a oportunidade de desenvolver nossa identidade familiar mesmo, porque a gente não tinha ninguém perto, né? Tava longe da família. E a minha primeira filha nasceu no Brasil, então quando ela tinha 6 meses a gente se mudou. Então eu tava ali descobrindo um mundo novo em todos os aspectos da minha vida, né? De ser mãe, de morar num país diferente, num estado muito diferente do que eu estava acostumada. A língua, que era o Alabama. A língua não foi um problema, porque eu já falava inglês. Então, pelo menos essa adaptação eu não tive, mas todo o resto estava em processo de adaptação. Tá, e todo o resto, o que mais pesou aqui, você pode dizer? Eu acho que foi mais difícil foi não ter rede de apoio. Assim, ao longo do tempo a gente criou algumas amizades, né, que foram ajudando a gente, mas assim, não ter o apoio da família ali, né, começar mesmo minha vida de mãe, longe dos familiares e tudo, foi bem difícil, assim. E meu marido estava estudando muito, né, um doutorado não é fácil, então eu ficava muito sozinha. Eu e minha filha mais velha, que foi muito gostoso por um lado, mas também teve o peso, né, da sobrecarga, da solidão mesmo. Achei bem solitário. Certo. E quando que veio os outros? Depois que eu tive a minha primeira filha, eu já queria ter outra. Então depois dela eu não evitei mais. E aí... Então não foi tão difícil assim. Essa fase, assim, foi que você sabe, mas você ainda quis ter outra. Sim, eu queria. Na verdade, apesar de tudo isso, eu amei ser mãe, assim, desde o primeiro momento, pra mim foi amor à primeira vista. E os cuidados com o bebê, pra mim não foi um desafio. Você sempre quis ser mãe? Não, não, eu não queria. Quando eu era mais nova, eu não tinha um desejo de ser mãe, não. Depois que a gente casou, que surgiu o desejo, eu falava que ia ter 5. Parei nos 4. Não cheguei nos 5. Mas a gente falava que ia ter muito filho, e a ideia era ter um atrás do outro mesmo. Eu falava, vão ter tudo de uma vez, que aí quando a gente parar, a gente para de vez também. E aí, o início, assim, os cuidados com o bebê, o puerpério, pra mim foram bem tranquilos. Especialmente da primeira. Eu acho que o mais difícil foi construir essa nova identidade estando tão sozinha. Acho que foi muita coisa de uma vez. E aí
que eu ia falar? Ai, desculpa. Das outras, não, problema não. Dos outros, eu te perguntei quando, e os outros. Dos outros. Aí, outras depois que a Bela veio, eu falei, agora vamos deixar vir. E, para nossa surpresa, a gente demorou bastante para engravidar. Do próximo. Eu engravidei quando a Bela já tinha 2 anos e 3 meses. Então, a gente... Pra mim não foi muito, mas eu não evitava. E a gente tentou ativamente, assim, 1 ano, mais ou menos. E a gente foi para o Brasil e fomos fazer os exames para ver se estava tudo certo. E o médico falou, olha, o próximo passo é o desmame, porque não aumentava. Aí, quando eu desmamei, passou 2 meses, eu engravidei. Ah, sim. Aí veio o Lucas. E aí, com o Lucas, a gravidez já foi um pouco mais desafiadora do que a da Bela. A Bela, eu tava no Brasil ainda, né, na gravidez, então, claro que eu tive os meus desafios, mas eu tinha mais suporte, eu podia curtir só ela, né, não tinha outras crianças para eu cuidar. Com o Lucas, a gravidez eu já achei um pouco diferente, assim, ter a responsabilidade de cuidar do quase bebê, né, ela era uma criança pequena. E, de novo, toda a questão de estar sozinha. Mas também foi uma gravidez boa, assim, né, tranquila dentro do possível. E aí, na verdade, tem um fato interessante, porque eu queria muito ter ele como parteira e não como médico. E no Alabama, era na época, não mais, era o único estado que parteira era ilegal, midwife, né, que a gente chama aqui. Então, como a gente morava na borda do Tennessee, eu fui lá pro Tennessee ter ele, pra ter ele como assim, parteira. só antes de você, por que surgiu essa vontade de ter como parteira? Você já conhecia antes? Já teve algum familiar? Como foi? Porque pra mim, nunca nem passou na minha cabeça. Então, na verdade, isso volta na história da Bela. Porque quando eu engravidei da Bela, eu comecei a estudar tudo que eu podia sobre parto. E foi na época que estava começando muito essa onda de parto humanizado no Brasil. Hoje em dia já é mais comum, né? Mas naquela época era uma onda bem nova, assim, bem Era contra, moda, bem na né? contramão. E eu, na verdade, minha mãe teve 4 cesáreas, minha avó teve cesárea. Então, o parto normal era assim, uma coisa meio alienígena na família. E eu queria muito, muito, muito ter um parto normal. Muito. Eu queria muito viver essa experiência. Eu via vídeo de parto. E eu fiquei encantada com aquele universo, né? Então, quando eu tive a Bela, eu fiz o acompanhamento com o médico. E aí, quando eu fiz 41 semanas, ele marcou cesárea. E eu fugi. Aí eu fui para um hospital da rede pública, o Sofia Feldman, que é muito conhecido no Brasil. Ele é referência em parto humanizado. Fui ter ela no SUS. E foi um parto lindo, com parteira, inclusive. Então, foi um parto, assim, foi desafiador. Eu induzi o parto e tal, foi bem cansativo, muito estressante. Mas eu consegui ter o parto normal, que eu tanto queria, né? Foi um parto muito lindo, assim. Então, quando foi com o Lucas, eu acho que eu tava um pouco traumatizada com o médico. E eu queria muito ter a experiência de ter com uma parteira de novo. Que, na verdade, ela era enfermeira obstétrica, mas é parecido. No Brasil, as nomenclaturas se misturam um pouco, né? Mas foi enfermeira obstetra. E ela foi maravilhosa. Ela morava no Alabama também, atendia no Tennessee. Então a gente cruzava a fronteira para poder fazer os pré-natais e para ele nascer. E aí ele nasceu com essa midwife. E essa midwife, ela tinha uma clínica ou ela foi na sua casa? No hospital. Foi parto hospitalar, mas com a midwife. Então foi bem legal. Tinha a banheira, era um hospital muito bacana, que fechou, fiquei muito triste. Mas era um hospital muito bacana, que tinha um quarto muito grande. Assim, uma dúvida, para quem tem interesse de um parto com a midwife, onde ela tem que procurar? Você pode me dizer, assim, na sua experiência? Sim. Isso depende muito do estado. Aqui nos Estados Unidos, os estados são bem independentes, né? Então, vai depender muito. Aqui na Flórida, a minha experiência com midwife é melhor, assim, é mais garantido de você ter uma midwife num birth center, que é uma casa de parto, ou num parto domiciliar.
Existem midwives que atendem no hospital, mas normalmente elas são parte de uma equipe. Então você não sabe muito bem se você vai ser atendido por um médico ou uma midwife, entendeu? É um pouco... Fica confuso, né? Exato. É um risco que você corre, assim. Não necessariamente um risco ruim, né? Mas é um risco que você corre, você não sabe quem vai te atender. Que, inclusive, acho que sempre aqui na Flórida, foi um dos grandes motivos das mães brasileiras me procurarem. Que se sentiam muito desamparadas, né? Por não saber quem que vai estar lá. No Brasil, a gente está acostumado a ter um médico, o médico ficar até o fim, atender o parto. Aqui não é assim. Então, às vezes, essa insegurança gerou muitas pessoas a buscarem uma doula, assim, para dar esse suporte, essa segurança mesmo, né? De ser alguém que te acompanhou durante o parto e tá ali, durante a gravidez e tá ali na hora do parto também. Mas dito isso, assim, eu acho que o mais garantido é um birth center ou um parto domiciliar mesmo. O birth center tem toda a estrutura? Tem. O birth center não é tão diferente de um parto domiciliar, mas ele, às vezes ele tem um pouco mais de estrutura e ele costuma ser bem perto de um hospital. Ah, sim, perguntar. E se no decorrer do parto tiver aqui, não ir bem, como que faz? Precisa dar uma cesariana de urgência? Sempre tem um plano B. Ah, sim. Então, spoiler, quando eu tive a minha última, que foi um parto domiciliar, uma das coisas que a midwife vai perguntar antes de te aceitar como paciente é qual que é o hospital mais próximo. E aí elas têm uma determinada distância que elas de segurança para o hospital para você ter o parto domiciliar. Se não tem um hospital perto, eu creio que elas nem pegam. Ah, entendi. Porque no evento de uma emergência, que pode acontecer, você tem que conseguir chegar no hospital num tempo hábil de ter toda a assistência, entendeu? Tá ótimo, então. Então, tirando um pouco essas dúvidas do midwife, vamos continuar na sua história. Tá bom. Veio o segundo, o Lucas, né? E ele veio com uma midwife que você escolheu lá em Alabama e foi tudo tranquilo o parto. Foi tudo tranquilo. Foi seu sonho. E aí, pode continuar. E aí a terceira. Depois do Lucas, mesma coisa, não evitei, falei, agora vem, tava doida de ter outro já. Pode mandar. E aí, quando ele tinha 1 ano e 2 meses, eu fiz o desmame, 1 ano e 4, eu já não lembro. 1 ano e 2, 1 ano e 3, 1 ano e 4, não sei, alguma coisa assim. Fiz o desmame porque eu também não tinha engravidado ainda. Então, eu desmamei e engravidei 2 meses depois. E aí veio a Mel. E a gravidez da Mel foi bem difícil. Foi bem, bem desafiadora. Foi durante a gestação ou parto? A gestação. A gestação dela foi difícil emocionalmente. Fisicamente até que não tanto. Mas foi logo que meu marido terminou o doutorado que eu engravidei. E aí a gente passou todo o perrengue de saber onde que a gente ia morar, ou conseguir trabalho e tal. Ele conseguiu uma oferta de emprego. Vocês estavam em Alabama ainda? A gente estava no Alabama. E quando ele estava com a oferta de emprego, eles já aplicaram pro visto de trabalho. Mas normalmente a gente faz o OPT, né? Para a transição do visto de estudante para o de trabalho. E o OPT dele foi negado. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de um OPT negado, que ele é meio que automático. Então, o visto de trabalho já tinha sido aprovado, mas a gente estava em maio e ele só ia poder começar a usar o visto de trabalho em outubro. Então, a gente se viu numa situação muito difícil, porque a gente não tinha dinheiro para viver, né? Ele era estudante. Então, a empresa que tinha contratado ele era uma multinacional, concordou dele trabalhar do Brasil esse período. No que eles concordaram, a gente falou, então vamos mudar para Flórida. Assim. Vamos mudar para Flórida, eles deram opção pra gente, de onde a gente queria morar, né? E vender uma casa em 3 semanas. Eu tava grávida. Nós vendemos uma casa, os 2 carros, um monte de imóvel, um monte de coisa, botamos tudo no caminhão. Ele trouxe pra cá. Eu peguei um avião com os 2 pequenos, né? A Bela tava com 4 anos, o Lucas com 1. Aí deixamos as coisas aqui e fomos pro Brasil. E ficamos lá 2, 3 meses com ele trabalhando de lá, até o visto dele ser válido. Aí a gente voltou pra cá. Só que nisso eu acabei caindo numa depressão durante a gestação dela. E essa parte foi bem difícil, assim. Porque quando a gente voltou, tinha que recomeçar a vida de novo. Então,
todo o perrengue de achar médico, escola, não conhecer ninguém, achar uma casa, comprar outro carro, a gente não tinha mais nada. Foi começar tudo de novo. E eu grávida já estava mais da metade da gravidez. Aí tinha que achar alguém para acompanhar a gestação também. Nisso também a gente tinha tido um susto, porque o médico que me examinou no Alabama falou que eu ia ter um aborto. Você estava com quantas semanas quando ele disse? Eu tava com 4. Não, 6. Acho que eu tava com 4. Eu tava bem no início. E ele falou que eu ia ter um aborto com toda certeza e tal. Nossa, então ele é Deus. Então tá aí, meu abortinho andando com quase 5 anos. Aí Deus mostra o contrário. Ai, pois é. Então, foi bem difícil, assim. Tem toda essa questão... Ele é da Flórida. Ele era lá do Alabama, foi lá no inicinho, né? Então teve todo esse contexto cultural, da frieza, né? De como que eles dão notícia e tudo. Foi bem, bem difícil. Então, quando a gente chegou na Flórida, eu fui procurar alguém para me acompanhar em todos os sentidos, né? Começar do zero mesmo. Aí foi bem desafiador. E aí a Mel nasceu aqui. Eu ia ter ela Com a midwife também. Não foi. Era pra ter sido. Eu ia ter ela numa casa de parto, num birth center. E não entrei em trabalho de parto, já tava com 41 semanas e 2 dias. Fizemos um exame, ela não tava 100%. E precisei repetir esse exame, mas era fim de semana, então me mandaram pro hospital. E aí no hospital eles não me deixaram sair. Então eu tive que induzir o parto lá e não foi uma experiência muito boa. Ela nasceu bem, saudável, eu também saudável, tudo bem, dentro do possível, mas foi um pouco traumático, assim. Passou susto, né? Foi... Eu não me senti muito respeitada, sabe? Que eu acho que reforçou muito do trabalho que eu já fazia como doula e tal, de querer proporcionar para as mulheres esse respeito, a chance de serem vistas, enxergadas e respeitadas e ouvidas, né? E acaba que em hospital, a minha experiência, especialmente da Mel, foi muito de cair numa linha de produção. Ninguém estava nem aí o que eu queria, ninguém me ouvia, ninguém me respeitava, e não foi uma experiência muito boa, não. Mas deu tudo certo, ela tá aí, né? Bonitinha, quase fazendo 5 anos já. E você mencionou que você já era doula. Já era. Quando surgiu essa nova... Você já era... Qual a sua profissão? Eu não sei, sua profissão no Brasil, se você se tornou doula aqui, como foi? No Brasil, primeiro eu fui professora de inglês, eu comecei cursando letras, larguei na metade, não, já estava no finalzinho, larguei, mas dei aula de inglês há alguns anos na cultura inglesa. Depois eu fiz design gráfico, foi o que eu formei, minha formação em design gráfico, e comecei a trabalhar como fotógrafa. E aí no Alabama eu não trabalhei, porque eu não tinha visto para trabalhar. Então, às vezes eu fazia trabalho voluntário. Quando entre a Bela e o Lucas, no processo de que eu não engravidava, eu senti muita vontade, assim, de fazer alguma coisa. E falei, vou virar doula. Achei um curso. Do nada, assim, vou virar doula? Eu acho que foi muito do parto da Bela. Sim. De ter vivido o que eu vivi, assim, com o médico, falando da cesárea e tal. E pra mim... A Bela é a primeira. É a primeira. Do médico marcando uma cesárea. Pra mim, a questão da informação era muito importante. Eu queria muito dar esse apoio para outras mulheres, passar para frente isso. Então, lá no Alabama eu achei um curso, era numa cidade longe, era 1h30 de distância, e aí fui fazer esse curso, acho que durou 6 semanas. Então eu ia e voltava, fiz esse curso, foi muito legal. E eu comecei trabalhando como voluntária, porque eu não tinha visto para trabalhar, e me apaixonei mesmo, assim. Sempre foi uma coisa que eu amei. Eu sinto que é um privilégio poder testemunhar uma vida chegando no mundo. E é um momento muito sagrado, né? Independente de via de parto, é um momento muito sagrado para a mãe, para a família mesmo, né? E íntimo. Então, não é qualquer pessoa que você quer deixar estar nisso. Então, para mim sempre foi uma honra, um privilégio mesmo poder participar disso. Sou muito grata às mães que me permitiram fazer parte disso, porque
É um momento único, muito especial, de muita vulnerabilidade. Tem alguma situação que te marcou sendo doula? Tem muita. Tem uma assim que você pode, assim, Ai, deixa eu que pensar. vem à sua mente Olha, a assim. primeira que me veio à mente, eu acho que é uma das minhas fotos preferidas, que eu registrei também. Era uma mãe bem novinha, assim, ela tinha 20 e poucos anos, e ela foi ter o parto dela, que inclusive foi no hospital que eu tive o Lucas depois. E a mãe dela estava com ela. E a avó materna do bebê, né? A avó materna do bebê e a avó paterna não se conheciam. E aí tava lá a avó materna e a mãe na banheira. E aí chegou a avó paterna logo depois. E as três se uniram, assim, deram as mãos e choraram juntas, assim. E eu fotografei esse momento, mas foi tão E elas não poderoso. conversavam. Elas não se Ah, elas não se conheciam, não se conheciam. conheciam. E elas estavam. Naquele momento foi uma união tão linda, sabe? Eu senti um poder muito grande, assim, nessa coisa feminina Uhum. mesmo, sabe? De estarem as duas ali cuidando da mãe que estava parindo o neném. Eu achei muito bonito. Falavam línguas diferentes ou não? Não, era Era inglês. inglês? Ah, É. sim. Lá no Alabama eu não atendi brasileiro, eu atendi só Uhum. americana. E aqui na Flórida eu não atendi americana, eu atendi Só só brasileiro. brasileira. Então tem esse E aí, contraste. assim, eu queria saber uma curiosidade, qual a diferença, assim, culturalmente? A gente sabe que a gente é mais calorosa do Uhum. que as americanas. As americanas parece que elas param, amanhã vão embora trabalhar. É, Eu sinto que a gente é um pouco mais, muito emotiva, é. mas é uma impressão minha. E você, na sua Tem isso. experiência? Não, tem isso. Eu acho que tem essa questão sim. Mas, honestamente, eu acho que varia mais de mulher para mulher do que da cultura. Porque eu acho que é um momento tão animal, assim, tão instintivo, de Uhum. tanta vulnerabilidade de qualquer forma. E, de novo, independente de via de parto, porque quando você faz uma cirurgia, você também fica muito vulnerável, né? Que a cultura meio que não tá tão. Não é a principal coisa. A natureza fala mais alto, Uhum. entendeu? Então vai muito de mulher para mulher. E aí tem brasileira que gosta que encosta menos, e americana que às vezes é mais fria, né? A gente julga mais Uhum. fria, que se entrega completamente. Uau. O que eu posso falar que eu achei mais diferente foi o que eu já mencionei, assim, que eu acho que as brasileiras, de modo geral, não todas, buscam muito essa segurança de tipo, eu não tenho uma pessoa me acompanhando durante o parto, a gestação que vai estar lá no meu parto. E às vezes não tem família perto também. Uhum. Não são todas, né? Mas em alguns casos não tem família. Então busca na doula essa segurança Eu mesmo. imagino que a maioria É, não. é. E também, mas também tem aquelas que estão buscando mesmo uma experiência de parto mais humanizada e tal. Então tem de tudo. Eu Uhum. acho que tem de tudo. Mas nas brasileiras tem essa questão que eu acho que não tem tanto nas americanas, por já ser a cultura delas, né? Não Uhum. ter essa relação com o médico que brasileiro costuma ter. Ter a segurança, né, no médico. É, E aí, você teve o quarto filho. isso. E depois da Mel, eu achei que eu tinha fechado a fábrica. Veio minha Piquitita. Aí eu engravidei da Alice quando a Mel tinha feito 2 anos. Ela tinha acabado de fazer 2 e eu descobri a gravidez. Foi muito difícil. Foi Ué. muito, muito difícil pra mim. Porque eu achei que eu já tinha terminado e Não foi planejado. não foi planejado. E aí foi uma gestação emocionalmente e fisicamente bem difícil. Eu passei muito mal. E eu não tinha ninguém pra me ajudar. Então, os primeiros 3 meses, dois, né? Porque o primeiro mês eu não tinha descoberto. Então, os próximos 2, né, até o fim do primeiro trimestre, eu passei assim quase o tempo todo de cama. E os outros 3 largados, assim, muito negligenciados mesmo, tadinhos. E Thiago, meu marido, né, tentando trabalhar e meio que cuidar, mas ele não conseguia dar o suporte que eu dou, obviamente, né? E foi muito difícil para nossa família. Eu passava muito, muito, muito mal, assim, tinha muito sono,
muito enjoo, muita indisposição, foi bem difícil e eu não sabia quem ia me acompanhar, eu não escolhi ninguém para me acompanhar até o fim do primeiro trimestre, então eu não tinha feito nem consulta. A única coisa que eu sabia era a minha doula, que eu já tinha escolhido, que seria a Flávia, que ela é maravilhosa, e ela eu já tinha escolhido e ela tinha acabado de ter a última filhinha dela, que foi um parto domiciliar. E uma coincidência muito interessante é que no dia que eu descobri a gestação da minha quarta, eu fui chamada para atender meu primeiro parto domiciliar como doula. Nossa, que Então legal. foi muito, muito especial, assim. Eu fiz o teste de manhã, descobri, levei um susto, chorei, chorei, chorei. Aí no final do dia recebi mensagem da minha cliente que estava em trabalho de parto. Eu falei, agora tem que engolir o choro. Agora tem que. Fui Uma lá. vida tá vindo aí. Isso. Fui pra casa dela, foi um dos partos mais lindos que eu já vi, assim. Todo parto é muito especial, mas como eu nunca tinha visto um parto domiciliar, eu já tinha atendido alguns em casa de parto, que também é uma experiência bem diferente de hospital, né? Mas em casa foi muito legal, porque eu vi os filhinhos dela lá, participando. Aí ela quis comer nhoque, o marido dela trouxe nhoque pra ela, sabe? Assim, foi muito, muito, muito legal. Ver ela como protagonista mesmo daquele momento, é a casa dela. E aí plantou uma sementinha em mim. E os outros filhos vendo também, né? A força da o outro, né? mãe. Ela só tinha um. Ah, Eu só falei tinha dois, um? eu falei os filhos, mas eram um só, porque sim. agora ela tem dois. Mas sim, tava a família toda dela, a irmã, o marido, o pai, a mãe. Não o tempo todo em cima dela ali, mas na casa. Era o ambiente dela, o lugar que ela mais se sente segura. Então foi muito especial. Um parto que pra mim foi inesquecível, assim, me marcou muito. Ver essa experiência num ambiente íntimo. Acho que não tem uma palavra melhor para descrever, um E ambiente você íntimo. também com a notícia que estava grávida, né? E eu não, na época, não foi uma coisa que eu considerei de pronto. Eu só admirei, achei muito legal, mas eu não acreditava muito que era para mim, sabe? Eu fiquei meio assim. E aí, em contraste com isso, pouco depois, acho que eu tava com umas 10 semanas de gestação, eu fui num parto hospitalar, que foi uma das únicas experiências ruins que eu tive, assim. Para começar, eu já estava meio indisposta, né? Dei o melhor de mim e tal. Foi um parto longo, mas muito seguro, tudo dentro dos conformes. E eu vi minha primeira episiotomia, que é aquele corte. É quando faz o corte na vagina. Não tinha a menor necessidade. E a médica não avisou. Ela fez escondido, assim, não teve nenhum consentimento, não teve nenhuma conversa. E eu fui embora chorando. Eu tava com pressa e fez um corte sem avisar. Tava no plano de parto dela que ela não queria. Não teve nenhum aviso assim, eu vou ter que fazer um corte. Não teve nada. Ela pegou e fez. Ela fez escondido. Ela pegou a tesoura aqui, cortou, não deu tempo de eu falar nada, não deu tempo do marido falar nada. Era um casal que estava super bem informado. O marido, assim, super ativo, sabe? Então, a gente teria pelo menos perguntado, peraí, o que tá acontecendo? Não deu nem tempo de acontecer isso. E quando ela teve o neném, em vez da... Ela perguntou, né, quantos pontos, a médica não queria falar que fez um corte. Ela teve que... A mãe viu, mas ela teve que puxar a informação da médica, entendeu? Que depois ela falou assim, eu tive que fazer um cortezinho aqui. E pra Mas mim... não teria, né? Eles costuram, tem que cuidar depois. Ela teria que informar, não teria como. Claro. Mas eu achei que ela agiu muito de má fé mesmo. Que eu achei que... foi uma situação muito ruim. Eu voltei para casa aos prantos. Em todos os sentidos, né? Eu acho que eu senti, como profissional, que, nossa, eu devia ter feito alguma coisa, mas eu sei que não deu tempo de eu fazer nada. Eu senti muito por aquela mãe, porque eu sabia que a recuperação dela seria mais difícil. E eu fiquei com muito medo por mim, porque eu não queria passar por aquilo. Não a episiotomia em si, mas a forma que a médica tratou ela, entendeu? De tipo, fazer o que ela queria, sem conversa, do jeito dela, com a pressa, que quer ir embora, desculpa.
quero ir embora. Então, eu voltei para casa, assim, bem assustada. E aí conversei muito com meu marido, conversei muito com a Flávia, que era minha doula, e ela me convenceu, assim, a ter um parto domiciliar. Ela me contou a experiência dela, e aí eu comecei a entrevistar midwives, e eu ia com uma lista de perguntas, como se eu nunca tivesse tido parto, visto um parto, eu não sei nada. Me explica aí. Me explica tudo. Não. Tá, não. E aí eu perguntava qual o risco, quantos nenéns já tiveram um resultado ruim, o que acontece se a gente tiver uma emergência, se eu precisar induzir. E fiz todas as perguntas possíveis que eu podia fazer, e no final das contas foi a opção que eu me senti mais segura. Uhum. Obviamente, o fato de já ser meu quarto filho e eu ter tido partos normais antes facilitavam, né? Eu acho que já me dava uma segurança a mais. Mas o parto domiciliar, ele é seguro. A midwife não vai pegar uma candidata, uma má candidata, né? A gente pode falar assim. Você tem que estar com tudo, uma gestação muito saudável para você ser candidata a um parto domiciliar. E eu falo, né? Pergunta tudo. Uhum. E conheça várias midwives para você ver com quem você se sente mais segura. Eu gostei muito da equipe que eu escolhi. Fiquei muito satisfeita. E aí entrei em trabalho de parto, naturalmente. Pra mim foi uma alegria, porque da primeira e da terceira eu precisei induzir. E do segundo eu não induzi, mas eu tomei óleo de rícino, eu fiz algumas coisas assim, né? Pra ver se ele vinha. E eu entrei em trabalho de parto naturalmente, mas assim, eu tinha muito, muito medo de não entrar em trabalho de parto e precisar de outra indução. Então, eu entrei em trabalho de parto com 40 semanas. No dia que eu completei 40 semanas, eu entrei em trabalho de parto. Ela nasceu 1h do dia seguinte. Eu falei, você atrasou 1 hora. E foi lindo, foi muito legal. Foi um parto, assim, que eu acho que me trouxe... Foi nessa casa? Foi nessa casa. Me trouxe uma cura mesmo, sabe? De tudo que eu já tinha vivido, assim, apesar de eu ter tido partos muito saudáveis, eu ainda tinha algumas dúvidas, não é dúvida, eu tinha inseguranças. Né? E aí foi muito legal, porque meus pais estavam aqui, meu pai, inclusive, assistiu todos os meus 4 partos. A minha mãe não tinha assistido nenhum, então esse ela pôde assistir, foi muito legal ela tá junto. Eu me senti muito segura, muito amparada, muito amada. E depois que ela nasceu, a minha filha mais velha cortou o cordão. Ai, que lindo. Então acho que assim fechou um ciclo pra mim mesmo, sabe? E a única parte que eu achei difícil foi ter os filhos mais velhos em casa. Porque no hospital você tem 2 dias pra recuperar, né? Aham, em Aí casa não. ela nasceu, os meninos em cima dela, querendo beijar e cuidar. E eu senti Eles estavam muito... no período escolar ou não? Foi no Thanksgiving. Ah, tá. Então eles estavam de férias, estavam com feriado, né? O break. E aí, nossa, eles não me davam sossego. Essa foi a única parte que eu achei mais difícil de ter em casa, porque no hospital Que eles tem tem uma dia novidade ali, 2. eles ficaram, né? Mas foi muito maravilhoso, assim. Foi o parto dos meus sonhos. Faria tudo de novo. Tá ótimo, então. E agora eu quero saber mais da sua experiência como imigrante, mãe imigrante. O que é ser uma mãe imigrante para você? Quais as vantagens e desvantagens? Eu acho que ser uma mãe imigrante é uma constante busca por equilíbrio. Em todos os sentidos. Eu acho que no sentido de se adaptar à cultura nova, preservando a sua cultura materna. Para nós é muito importante manter nossa cultura dentro da nossa casa. Então, meus filhos todos, a língua principal deles é o português. A gente procura trazer livro do Brasil e fazer comida do Brasil e tal. Aqui na Flórida é mais fácil. Tanto pela quantidade de brasileiro, quanto pela variedade de coisas, né, que a gente pode achar. Mas é um equilíbrio de... eu acho que... do que a gente... de achar o que é possível pra gente. Então, como a gente tá sozinha, às vezes
a gente tem que ceder mais para um lado, ceder mais para o outro, deixar de fazer algumas coisas. Eu acho que é sempre buscar equilíbrio de ver o ônus e o bônus, né? Então, você perguntou das vantagens e as desvantagens. Eu acho que a maior desvantagem para mim é criar eles longe da família. Eu cresci muito perto dos meus avós, dos meus primos e tal. É uma coisa que para mim foi muito importante, que eu vejo muito valor. E tirar isso deles para mim é muito difícil, mas eu vejo também as vantagens de expor eles a visões de mundo diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, de poder proporcionar uma educação muito boa, independentemente de situação financeira, que eu acho que no Brasil é uma dificuldade. Dá para eles a segurança de ser criança, né? De deixar brincar na rua, de correr, de ter parque, de ter parquinho. Que eu sei que não é assim em todo lugar no Brasil, mas em Belo Horizonte é difícil de ter acesso a essas coisas, né? O medo do assalto e tudo. A violência. Então, tudo tem dois lados, né? Tudo tem nada. Tem o ônus e o bônus mesmo. Em uma única palavra, como você definiria ser mãe imigrante? Nossa. Pode ser qualquer coisa. Se não conseguir uma palavra, tenta uma frase. Eu acho que uma boa palavra é equilíbrio. Uhum. Eu acho que é uma boa palavra, assim. Porque como eu falei, é uma busca constante por esse equilíbrio. E não que não seja para qualquer mãe, né? Mas eu acho que imigrando, isso se torna ainda mais importante na nossa vida. Tá ótimo, então. Já pensou em desistir? Em voltar? Já! Várias vezes. Nós, inclusive, passamos 5 meses no Brasil ano passado para testar a vida lá. Botamos as crianças na escola, vivemos a vida lá como brasileiros para ter certeza de que a gente quer ficar aqui. Que bom. E agora, para terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mamães que estão assistindo a gente agora, da sua experiência de força, de motivação para elas. Olha, eu posso dizer que imigrar tem seus desafios, assim como não imigrar. Na vida a gente sempre tem ganhos e perdas, né? Independente de qualquer escolha, mas poder proporcionar para os meus filhos a liberdade de brincar, de ter segurança, de ter acesso à educação e a força que isso traz para nós como família é uma coisa que não tem preço. Então é difícil, eu acho que para todas nós é difícil. Eu acho que ser mãe não é fácil, mas é maravilhoso e a gente poder encontrar a nossa forma de maternar, né? Eu acho que até isso é um presente de estar longe. A gente descobre o que é nosso mesmo. Uhum. Então, acho que essa é a mensagem. Força para nós. Força para nós. Eu falei que estava chegando no final, mas surgiu uma outra dúvida, uma outra pergunta. Na sua espiritualidade, o que mudou depois de ter se tornado mãe? Ixi, mudou muito. Eu acho que passei por muitos processos. Mas para mim a coisa, eu acho que eu posso dizer que foi o principal, foi entender o amor incondicional de Deus. E o que é sentir o amor incondicional, né? Porque acho que até a gente ser mãe, a gente não tem dimensão disso. Uhum. E eu percebi isso ainda mais forte no dia que eu tive o teste positivo da minha quarta filha. Apesar de ser a quarta, como não foi uma gravidez planejada, que me trouxe alguns desafios de aceitar, a partir do momento que eu vi o positivo, eu falei, eu quero ela. Não, era difícil, eu sabia que ia mudar minha vida de novo, né? Eu ia começar tudo de novo. Mas naquele momento eu entendi que, tipo, ela não tem que fazer nada para merecer meu amor. Não é uma troca. O amor de mãe, ele é incondicional mesmo. É uma entrega sem retorno, a maior parte do tempo, né? E
E eu acho que foi aí que eu consegui entender o que é um amor incondicional. E isso para mim foi uma experiência espiritual muito grande. É isso? Tá ótimo, então. Obrigada pela entrevista. Bem, a gente fica hoje e sábado que vem a gente vai ter outra mamãe com uma nova história e eu conto com vocês. Muito obrigada.